a rede social ela criou um tipo de dupla personalidade na vida das pessoas. Existem coisas que numa pessoa conservadora querem ser transformadas e numa pessoa progressista querem se manter igual. Porque odiar é a coisa mais gostosa que tem na vida. Ela dura mais do que o orgasmo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amo Gente, Odeio Conta. Essa é a temporada 2025 e tá cheia de temas novos pra gente poder experimentar junto. Se você também ama gente, odeia conta como eu, esse é o seu lugar. E hoje eu tô aqui com Fred Matos, psicólogo, escritor, especialista em maturidade emocional, e a gente vai ter um papo interessantíssimo sobre comunicação, relacionamento, casamento e muito mais. Fred, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, feliz de estar aqui conversando com você hoje. Obrigada. Fred, vamos lá, o que é maturidade emocional? Assim, né? Assim! Olha, é difícil explicar porque essa foi uma obsessão minha de muitos anos, assim. Eu sempre me achei um velho jovem. Quantos anos você tem, Fred? Desculpa. Tenho 44. Uau! A gente quer o quê? A dermato do Fred. Mas vai, Fred, segue. É sorte, não tem dermato. E assim, eu acho que eu sempre me interessei pela sabedoria. Acho que o interesse pela maturidade começou pela via da sabedoria. Eu sempre me interessei assim, por figuras de sabedoria que conseguiam enxergar a vida para além das aparências, além do óbvio. E eu acho que daí começou meu interesse por entender porque algumas pessoas, tanto que é o subtítulo do meu livro Maturidade Emocional, porque algumas pessoas agem como adultas e outras não. Uau! Né? Quer dizer, por que algumas pessoas adultas agiam como adultas e outras pareciam ser café com leite, as pessoas subestimavam, ou tratavam aquela pessoa como a série B da vida adulta. Não seriam aquelas que ficariam responsáveis pelas crianças no ambiente. E aí eu comecei minha carreira como psicólogo e eu entendi que a maturidade determinava um pouco como as pessoas sofrem ou são felizes. Né? E para mim isso daí virou um eixo central. Mas uma outra obsessão minha, temática, era relacionamento amoroso. Né? Porque eu tive muitas desventuras nesse sentido na minha vida. Eu pensando no adolescente Fred, o menino foi o menino Fred, o que aconteceu? Eu fui um adolescente feio, assim, e tenso, rígido, meio tímido, meio desengonçado. Você jura? E você hoje todo desenvolto, não sei o que, palestra. É fingido, né? Quem nunca? Muitos anos de fingimento, né? Aí você pegou pra... E aí você vai fingindo bem até o ponto que não desconfiam. Uhum. Mas assim, começou aqui a gente conversar, eu comecei meio tímido, né? Tô aqui. O meu impulso original é mais pra tímido do que... Você pode ficar horas quietinho. Super, super. E isso me levou até uma vida amorosa, vamos dizer assim, tardia. Então, efetivamente, eu fui ter uma vivência amorosa nesse sentido com 21 anos, já na faculdade. Ninguém fala, todo mundo ia falar assim, tipo, sabe aqueles filmes de futebol americano, de futebol não, de sessão da tarde americano, tipo, o garoto popular da escola? Você super poderia ser o garoto popular da escola. Não tenho nem atitude pra isso, né? Não era desengonçado nos esportes, então assim, definitivamente eu não seria essa pessoa. Eu seria o nerd zoado, como de fato fui na adolescência. Você que se sente o nerd zoado e tá em casa, não se sinta só. Todos nós temos um nerd zoado dentro de nós. Mas eu tinha uma fé assim dentro de mim que talvez as coisas começassem a melhorar mais adiante, porque eu me interessava por coisas assim, naquela época eu lia Barça, porque era isso que tinha, Sim. né, nos anos 80, eu lia Barça, eu ficava interessado por entender como o mundo funciona, então eu gostava de entender como as coisas funcionavam, inclusive as pessoas. Mas como a minha desventura amorosa foi durante muito tempo, isso e o casamento dos meus pais foi sempre muito tumultuado, isso acho que foi um tema recorrente. E eu comecei a me interessar pela maturidade emocional vendo como isso acontecia na vida amorosa. Então acho que esse sempre foi um tema que de alguma maneira me fisgou. E eu entendia que para explicar a maturidade emocional não é um tema assim que as pessoas procuram
né? Ah, quero ser maduro. Ninguém procura isso. Até porque a gente pensa, eu já sou, não é? Você em casa, duvido que você não acha ser maduro. A gente sempre acha que é. Eu acho que as pessoas às vezes nem se perguntam, para ser honesto, isso. Uau. Né? Elas acham que sabem de tudo, mas acho que a palavra maturidade não é uma palavra que está na boca das pessoas. Não é uma palavra gostosa, né? Não, e eu percebi que se eu falasse de maturidade, ia ser mais difícil chegar nas pessoas imaturas. Então, eu entendi que falando de relacionamento amoroso, que é uma das nossas imaturidades aparecem de uma maneira mais gritante, eu acho que seria mais interessante. Então, na verdade, eu disfarço o meu conteúdo de maturidade emocional falando sobre relacionamento amoroso. Muito bom. Né? Tanto que eu demorei a publicar livro falando sobre relacionamento amoroso, porque eu demorei também para entender um pouco essas coisas. Então, meu primeiro livro foi Por que Fazemos o Mal? Que era um jeito... Eu acho um nomezaço, assim, né? Parece, você sente o pânico e alguém acende. Porque você fala, cara, por que fazer? Eu faço mal. Era a ideia. A Lê me deu esse livro de presente. A Lê, que inclusive nos conectou. E esse livro, acho que de uma certa forma eu já estava ensaiando falar sobre maturidade. Depois eu fui falar sobre mães que amam demais, que de uma certa forma eu estava falando sobre maturidade e numa época em que eu atendia muito adolescente também, Caramba. Além de adultos e casais. Quero falar depois sobre isso. Atender adolescente deve ser um trampo. Era muito legal. E, quer dizer, ainda, às vezes eu tendo algum ou outro. Depois, aí efetivamente eu entrei no tema de relacionamento amoroso, que foi o porquê, como se libertar do ex. Porque era Você em casa, vamos estar falando sobre isso. Porque era um tema assim que eu também ouvia muito no consultório, de gente que ficava presa numa relação meio zumbi, que não morria e também não estava viva. Não, mas vamos aí. O que é mais difícil? É mais difícil se libertar de uma relação? Porque todo mundo que passa por um relacionamento abusivo, por exemplo, fala isso, né? É muito difícil, porque é bom, 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 ruim, 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 muito bom, 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 bom. E aí você nunca sabe, você fica viciado nessa sensação. É mais difícil se libertar de um relacionamento assim, que tem essa oscilação hormonal, ou de um relacionamento linear? Eu acho que cada um tem a sua peculiaridade, porque o relacionamento linear é difícil de você seguir em frente, porque ele não é exatamente trágico, ele não tem características muito críticas as quais você possa contar para os outros, porque toda vez que acaba um relacionamento, você tem que ter um discurso de derrota. Né? Para você sensacional. Qual é o seu? Outro. Anote, você que está em casa agora, qual é o seu discurso de derrota? Porque é real. Você é a história que você se conta. A história que você se conta é a história que você conta para os outros, de alguma maneira. Então, e que geralmente o outro é ruim, né? Assim, o outro eu sou ótimo. Costuma ser esse o discurso. E no relacionamento linear não tem isso claro. Não tem um vilão propriamente dito, então você tem que ficar justificando demais para as pessoas e as pessoas nunca entendem. Então, às vezes é difícil seguir em frente porque a pessoa é até legal, é até boa, é até companheira, é até um monte de coisa. Esse mas até já é um sintoma de alguma coisa, né? Fulano é até legal mais, fulano é até inteligente, mas sim. Exato. Então, essa é a dificuldade, às vezes, de seguir em frente nesse. No outro, ele já tem características mais marcadas. Mas na época que eu escrevi o livro, nem tinha muito essa linguagem de relacionamento tóxico e tudo mais que se tem hoje. Sim. Então, mas seria um bom jeito de explicar coisas que eu falo no livro até. Aí o livro seguinte foi efetivamente em que eu brinco que eu escrevi a Bíblia dos relacionamentos, porque a editora Alta Books, daquela série For Dummies, o livro amarelo, né? Violão para leigos, francês para leigos. Tudo para leigos. Todo mundo já pegou algum livro daquele em algum momento, sim, porque é um manual meio básico. E eles falaram que eles queriam a versão brasileira do livro, que eles não queriam traduzir, porque muitos desses são traduções. Porque, enfim, violão sim, nos Estados Unidos e aqui é a mesma coisa. Mas no relacionamento amoroso não era. Então eles queriam alguém que falasse sobre isso e eles me escolheram. Uau! Né? E foi muito difícil, porque violão para leigos, você fala dos acordes, né? Você vai falando de como que cada coisa funciona e vai compondo aquilo. Mas como descrever um carro do mesmo jeito que você escreve um relacionamento, sim, assim? Se ele encostou na sua mão, ele gosta de você. Sabe aqueles manuais antigos assim? Mostra os pulsos. E eu não queria que fosse uma coisa desse jeito. E aí eu
realmente mergulhei assim um pouco no tema e fui decodificando tudo que eu entendia como elementos fundamentais e básicos de um relacionamento que funciona bem e um relacionamento que funciona mal. E eu gostei muito de escrever, foram 400 páginas, assim, é uma bitola. Fala de novo o nome pra galera comprar. Relacionamento para Leigos, da editora Eu quero ler esse, eu tenho outros livros seus, mas esse muito eu não legal, é muito legal. Depois que eu escrevi ele, eu falei assim, nossa, se eu morrer, eu já escrevi o que eu queria. Mas aí eu pensei, não, o que eu quero realmente falar é sobre maturidade. Sim. E aí a editora Planeta topou, assim, eles falaram, Fred, você não quer escrever alguma coisa com a gente? Eu falei, tá, o que você tem em mente? Eu falei, queria Deixa eu chegar nesse nível na vida, você que quer ser escritor e tá em casa, né? Alguém te liga e fala, você não quer escrever com a gente? Você fala, quero, então tá, delícia. É, porque eles estavam querendo ampliar, vamos dizer assim, o catálogo deles, eles estavam abrindo o selo de psicologia no Brasil, porque é uma editora espanhola. E eles queriam trazer um selo que tinha muito forte na Argentina, que é o selo Paidós. Para o Brasil, eles queriam pessoas que pudessem escrever no Brasil. Legal. Aí eles começaram com o Christian Dunker, com o Alexandre Amaral, e aí eles me chamaram, e eu falei, nossa, sim. Quando foi lançar o livro, a gente foi atropelado pela pandemia. Sim, então quem não foi, não é mesmo? Eu tive que exercitar minha maturidade emocional ao escrever o livro Maturidade Emocional, foi difícil. E aí, enfim, cheguei no tema da maturidade. E assim, para mim, como a ideia de maturidade estava muito ligada à questão de sabedoria, para mim era difícil decodificar isso em termos psicológicos, porque para ser honesto, acho que ninguém no campo da psicologia, nenhum dos grandes teóricos que a gente conhecia, tinha se dedicado efetivamente a isso. Sim. Todos eles tinham tangenciado esse tema, talvez alguns até se aproximado um pouco mais, mas não tinha alguém que falava, gente, vou te dizer o que é maturidade. Negócio de amadurecer vai dar bom, vamos aí, né? E aí eu falei assim, e aí eu fui pesquisando indiretamente o que alguns falavam, e aí eu fui entendendo que a maturidade, para responder sua pergunta finalmente, é uma maneira de se colocar no mundo em que você beneficie o máximo de pessoas possíveis e que você consiga resolver problemas simples e complexos de uma maneira que auxilie as pessoas. Uau! Né? Então, a maturidade é um jeito de enxergar o mundo, é um jeito de lidar com as próprias emoções, de responder às demandas do mundo externo e interno de tal maneira que você beneficia os outros e a si mesmo de forma inclusiva. Porque ou a gente tenta resolver um problema ajudando os outros, ou a gente tenta resolver um problema só ajudando a gente. A gente não encontrou um... Exato. Então, ou eu sou egoísta demais, ou eu sou altruísta demais e me negligencio. Sim. Então, eu comecei a entender que a maturidade é um olhar, ao mesmo tempo amplo, né, onde eu consigo olhar para um fenômeno e conseguir ter empatia por você, empatia por mim, conseguir ter uma maneira criativa de resolver aquela questão e de forma duradoura, porque a maior forma que a gente tende a resolver os problemas de uma maneira de curto prazo. Sim. Então... Pra ele parar de incomodar e não para ele parar de existir. Então vamos pensar numa coisa extrema, uma pessoa que mata a outra, ela está resolvendo um problema. Não façam isso em casa. Não façam isso. Mas se a gente parar para pensar, ela está resolvendo o problema dela. E arrumando um baita problema, né? Exato. Então assim, resolver o problema não é a única coisa que a gente tem que fazer ao resolver um problema. Uau. A gente precisa resolver um problema de modo que ele seja ético, que ele seja inclusivo, que ele perpetue que ele reverbere de um jeito positivo. Sim. Né? Então eu entendi que a maturidade emocional é uma maneira interessante e inteligente de você resolver uma questão de forma a beneficiar você e os outros de uma forma integral. Uau! E por falar em beneficiar você e os outros de uma forma integral, um grande problema que com certeza você tem em casa, vem cá pertinho de mim, você tem esse problema que eu sei, que é assim, se você se relaciona
você tem rede social. E o seu parceiro ou parceira, enfim, tem também. E como é que é ser maduro emocionalmente num relacionamento em tempos de rede social? É desafiador, porque a rede social ela criou um tipo de dupla personalidade na vida das pessoas, em que elas têm uma personalidade habitual, usual, que é onde ela vive da maneira mais instintiva que ela consegue viver, e a rede social, que é essa segunda personalidade em que você tem tempo de arquitetar como você quer ser percebido pelos outros, né? E aí você vai ter o usuário ativo das redes sociais, que é aquela pessoa que tem a rede social como uma maneira de se comunicar com os outros, e a pessoa não precisa nem ser influenciadora para isso, mas de alguma maneira ela quer expressar a si mesma. E tem a maneira passiva dela usar a rede social, que é aquela pessoa que não posta nada, mas ela também consome os conteúdos. As duas têm desafios, porque não deixa de ser uma rede social e não deixa de ser uma rede de contatos que a pessoa tem. Então, sendo uma rede de contatos que a pessoa tem, é como se essas pessoas que ela conhece ou não pessoalmente, elas vão começar a fazer parte de alguma forma do imaginário do casal. E isso pode acontecer de uma maneira interessante ou de uma maneira problemática. E como a gente sempre gosta de atualizar a maneira com que a gente causa problema na nossa vida... Eu amei esse conceito. Então, você que está em casa, você está atualizando a maneira que você causa problema na sua vida? Porque assim, as velhas já dão um trabalho bastante. Então, se você está atualizando, pare. Exato. Apenas pare. Então todas as ferramentas, elas criam espaços novos pra gente criar novos problemas inéditos. Porque assim, antes você tinha, imagina só, né? Antes de vigiar seu marido, mulher, esposa, no Instagram. Fala, beleza, tem aqui no meu domínio, né? Tem a senha do homem, da mulher, vamos supor que você vive esse tipo de relacionamento. Agora você tem também o TikTok. Agora tem também o XX, sei lá, mas tem o X, que era o Twitter, não é mais. Então assim, de repente, eu tô Threads. Tem que ver se a frase que ele postou no Threads corresponde ao combinado do relacionamento de vocês. Então, de repente, você tem um canal, né? Antes, você saía na rua com sua namorada, se alguém paquerava ela e você via, ok. Tinha aquela coisa assim, ó, você só via se você estivesse na rua com ela. Agora, ela pode estar dentro da casa dela paquerando gente, você paquerando, que loucura. Como é que é isso, assim, nos casos clínicos? Como é que é isso? Como é que as pessoas lidam com isso? Mal. Mandou foguinho. Eu não me imagino chegando na terapia e falando assim, olha só, tô muito chateada que meu namorado mandou um foguinho hoje. É muito louco, né? A gente nunca se imaginou numa situação dessa. Não, mas o que quer dizer? Dependendo da idade do terapeuta, falar o que é mandar um foguinho? Então, depende do arranjo que o casal tem. Porque antigamente a gente partia da premissa que todos os relacionamentos eram monogâmicos. Sim. Né? Então existem todos os tipos de formato. Às vezes para uma das partes, mas sim. Não, o acordo era monogâmico. Sim. Se a pessoa respeitava isso, são outros 500, né? A regra é essa. Se a pessoa segue a regra, aí fica por conta de cada pessoa. Mas, em tese, o acordo padrão era monogâmico. Então, para relacionamentos monogâmicos, essa necessidade do controle, ela se ampliou. Sim. Né? Então, as pessoas debatem muito o que se entende por traição. Né? Porque, para algumas pessoas, o mero fato de você olhar para um perfil de uma outra pessoa, isso pode ser considerado uma traição. Sim. Se você curte, é outro grau extra de traição. Se você conversa, não importa o tom que seja essa conversa, outro grau de traição. Se você faz reações dentro do direct, é outro grau de traição. Sim. Então, assim, vai depender muito de cada casal e de cada conforto que cada um tem. Então, tem gente que fica confortável, ela tem os desejos dela, ele tem os desejos dele, rede social é café com leite, é brincadeirinha, sei lá, não penso sobre isso. Sim. Não é que ela fica bem, mas ela não quer pensar sobre isso. E tem gente que vai querer monitorar cada detalhe do que acontece ali para poder saber o íntimo do desejo da pessoa, porque ela quer ter controle não só do comportamento, mas ela quer ter controle do desejo secreto
da pessoa. Que loucura, né? Porque imagina, não tem como... Por exemplo, a gente tá aqui agora, no mesmo lugar, conversando, vocês não estão vendo, mas tem mais 3 pessoas aqui só. Não faço a menor ideia de que cada uma das pessoas tá pensando. Tá todo mundo aqui, mas o que tá dentro da cabeça deles, eu não faço a menor ideia. Como que eu vou saber isso por quem uma pessoa segue ou não segue na rede social, pelo que ela quer ou pelo que ela não quer? Pode ser, sei lá, que ela gostou do tênis, juro, de verdade, do tênis da pessoa e falar, é a pessoa. Isso foi só um tênis. Não dá pra saber, né? E pode ser que seja a pessoa também, é complexo. Eu tenho um sobrinho adolescente, ele diz que o segredo não tá na curtida, tá na não curtida. Então você que é paranoico, fique mais. Porque o segredo tá no que você não curte. Porque aquilo que você curte mesmo, você não curte. Sei lá, deve ser coisa da geração Z, não tem isso? Tem. É porque assim, é o que você visualiza, não o que você curte. Porque o curte é quando você tá, de alguma maneira, tentando se comunicar de alguma forma, mas o que você visualiza por horas, Sim. é aquilo que você se deleita. Na nossa geração era deitar e falar no telefone. Eu lembro que deitar e falar no telefone, tá apaixonado, acabou. Acabou. Se você deitou, você em casa, deitou, até hoje vale. Deitou pra falar no telefone, acabou a sua vida. É porque assim, nos anos 80, 90, 2000, você sabia que você gostava de alguma coisa quando você cortava alguma coisa da revista e colava no seu diário, Capricho. no seu armário, alguma coisa dessa natureza. Hoje você não precisa recortar nada, você só vai salvando as coisas, você vai olhando. É tácito. É uma coisa assim meio silenciosa. Mas isso nasce de um problema de maturidade emocional, que é a ideia equivocada de que a gente pode ter controle sobre a intimidade psicológica do outro, e seria isso que iria garantir o afeto da outra pessoa. Esse é um bom tema. O que garante o afeto de uma outra pessoa? Nada. Desculpa se a gente ia dar essa notícia. Não tem garantia. Não tem garantia, e isso é uma coisa boa que a gente... Na hora que a gente para pra pensar, fala, não é bom isso. Mas se a gente for pensar a fundo, é bom. Porque pensa que se houvesse uma garantia, eu consigo ter garantia de que você vai gostar de mim, que eu vou gostar de você pro resto da vida. Eu estaria preso nessa garantia. Sim. E a evolução cadê, né? Não precisa evoluir, ninguém precisa melhorar, vamos ficar bem aqui. Eu estaria ignorando o fato de que eu próprio posso mudar ao longo do tempo e que as coisas em mim mudando podem mudar a forma com que eu me sinto sobre mim, e não só sobre mim, sobre o outro. Uau. Porque se a gente parar para pensar, quando eu deixo de gostar de uma pessoa, não é que eu deixei de gostar daquela pessoa, eu deixei de gostar de algo dentro de mim que gostava daquela pessoa. Dá um exemplo. Imaginar que 2 pessoas se apaixonam porque elas são jovens, universitários e estão lá no perrengue ali daquela fase de indefinição. Então os dois se apaixonam um pouco por aquela luta, por aquela coisa aventuresca de fazer a vida adulta acontecer. Só que daí você sai da faculdade, vocês se formam, e um deles pode não se formar, né? Você se forma, outro não se forma. Só que vocês seguem um pouco naquela toada, e chega uma hora que sua vida entra num grau de estabilidade onde você consegue usufruir um pouco mais dos frutos do seu trabalho. E a outra pessoa, de repente, ela ainda está pelejando como estava na faculdade. Ou porque ela não se encontrou profissionalmente, ou porque a vida adulta para ela é uma série de regras e que ela entende como rígidas. Eu mudei como pessoa, eu gostei da estabilidade que eu tenho agora, e eu já não gosto mais das aventuras e do perrengue que eu gostava. Não é bem que eu não gostava, né? Eu não tinha muita opção, Sim. Então eu apreciava aquele espírito de aventura. Você conheceu uma outra parte da vida e essa parte agrada mais agora. Exato, aí eu mudei. E a outra pessoa não mudou. E pode ser que nesse rearranjo eu consiga descobrir outras coisas que eu gosto em mim ao lado dessa pessoa. Mas pode ser que não. Sim. Imagina se eu não tivesse o direito de mudar o acordo, porque é aquilo lá que a gente falou. Qual é a garantia que eu tenho? Imagina que se aquela garantia fosse uma imposição. Sim. Eu ficaria angustiado.
E é o que acontece em muitos relacionamentos em que as pessoas sentem que são obrigadas por algum tipo de regra interna de ficarem naquela relação porque sim, porque é a garantia. Ou seja, eu não deixei de gostar daquela pessoa, é que eu mudei de tal forma que o que em mim gostava dela não existe mais do jeito como antes. Uau, sim. Porque para que uma relação seja duradoura, e isso não é uma métrica de seja uma relação boa necessariamente, de alguma maneira a gente vai precisando fazer vários reacordos ao longo do tempo. E são acordos que não são racionais, são acordos que fazem parte da paisagem que a gente habita internamente e o outro também. Sim. Então, quando você tinha um mundo lá, 1900 e bolinha, em que a vida mudava muito pouco ao longo de 50 anos, talvez fosse mais simples você passar 50 anos juntos, porque o tempo acontecia em câmera lenta, era outra história. Sim. Uma pessoa era capaz de ficar 50 anos numa empresa, no mesmo bairro, nos mesmos amigos, com os mesmos gostos, o mesmo filme, nem tinha tanto filme. Quer dizer, as coisas eram mudavam em intensidades e velocidades diferentes. Hoje a gente vive num mundo que a cada 10, 20 anos o cenário é outro. Né? Gostando ou não gostando, nós somos inevitavelmente muito diferentes a cada ciclo de 10 anos. Sim. Cada vez, e atualmente a cada 5 anos. Né? Então é como se dentro de um período médio, hoje, de 5 anos, é como se a gente tivesse que estar fazendo reacordos. E uma coisa que é legal, por que você acha que a gente não é ensinado a se relacionar? Porque a gente aprende com tudo, né? A gente fala até que no Brasil, tanto a educação financeira quanto relacionamento são assuntos que são tabus. Mas assim, a gente não é ensinado a se relacionar. Ninguém te diz, né? Eu tive pais muito instruídos, mas ninguém te diz assim, ó, quando você crescer, você vai encontrar uma pessoa, provavelmente, aí, né, do gênero que você quiser. Mas o fato é que você vai encontrar uma pessoa e você e ela vão se gostar. E vão acontecer coisas entre vocês e que vocês vão ter que revisar acordos, decidir, ceder. A gente vai vivendo isso como se fosse natural, mas não é, principalmente nos nossos tempos. Como é que você vê isso? É porque a gente não vê o relacionamento como se fosse uma ciência própria. Né? E nesse sentido a psicologia peca bastante, no meu entendimento. É muito raro você ver algum tipo de visão da psicologia sobre o amor. Né? Existem ensaios, alguns teóricos puxam aqui e ali uma coisa ou outra, mas fala-se pouco assim se a gente parar para pensar sobre o relacionamento amoroso. Porque é isso, a gente entende que a gente tem uma visão romântica de que isso é uma coisa meio instintiva. Sim, sabe aquela coisa bem também dos filmes, né? Eu olhei, você olhou, meus livros caíram, a gente pegou juntos e a gente se apaixonou. Uau! Quando, na verdade, às vezes os livros caíram, um bateu a cabeça no outro, um catou o livro, outro catou ao mesmo tempo. Foi um caos. Sim. Os filmes, de modo geral, eles retratam sempre essa transição do não nos gostamos para o nos gostamos loucamente. Mas a gente não tem uma ciência da convivência. Sim, né? E de que a convivência, ela vai trazer o nosso melhor à tona, né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, essa pessoa, ela é assim, eu adoro isso nela. E o nosso pior de, meu Deus, ela é assim, não é possível que ela seja assim. Exatamente. Então, os desafios dos relacionamentos, as pessoas ensinam, só que elas ensinam não verbalmente. Elas ensinam na medida em que vivem aquilo, como elas se tratam. Então, a maneira com que os pais se tratam, de alguma maneira ensina involuntariamente como os filhos vão tratar os outros, como vão tratar a si mesmos. Só que esse é um jeito precário, vamos dizer assim, de ensinar alguma coisa. Então, quando a gente pensa em aperfeiçoar relacionamento, é difícil a gente ter uma métrica, por isso que até foi a minha preocupação quando eu escrevi o Relacionamento para Leigos, que é, de alguma maneira, criar uma métrica. Quer dizer, como que a gente pode avaliar se um relacionamento vai bem ou não? Em especial porque eu atendo muitos casais, então Sim. o casal chega na terapia e
e eles querem um tipo de parâmetro, de entender em que pé de gravidade eles estão, qual é o prognóstico. Uau. Tendo em vista que é uma terapia. Não, eu fico imaginando assim, é um paciente, né? Como se fosse um paciente na UTI, vai morrer, vai, como é que vai ser? Assim, vai se recuperar, vai entubar, não vai? É isso, né? Em especial porque quando as pessoas vão procurar terapia de casal, elas já procuraram cartomante. Nada contra do cartomante homem, eu já foram procurar cartomante, já foram procurar tarólogo, astrólogo, pra ver se é sinastria do signo. Exorcista, eles foram, assim... Você já procurou exorcista? Eles foram procurar tudo, né? A última coisa que eles falam, por que não um psicólogo? Por que não uma pessoa pode me ajudar a trabalhar as coisas loucas que estão na minha cabeça e a pessoa trabalhar as coisas loucas que estão na cabeça dela? Exatamente. Que curioso que alguém assim possa ajudar. Então a pessoa, ela vai... quase no pós-UTI, assim. Ela já precisava de UTI uns 2 anos antes. Isso é uma coisa legal. Como é que a gente sabe que um relacionamento não tem salvação, Fred? Na tua experiência. Isso pra quem tá ouvindo a gente em casa de forma geral, tá? Eu sei que existe uma responsabilidade clínica nisso, eu quero respeitar, mas assim, você tá em casa vivendo um relacionamento agora que você tá meio desconfiado que ele tá esquisito. Como é que você sabe? Eu acho que quando ele tem um nível de deteriorização, vamos dizer assim, da convivência, em que as pessoas há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, a gente está falando de 1 a 2 anos, elas estão vivendo aquela fase ruim de uma maneira crônica. Uau. Né? Que é aquela coisa assim que eles não se interessam mais efetivamente pelo que o outro faz, fala. Então, basicamente, eles são gestores operacionais da vida cotidiana. Né? Então, eles não têm trocas criativas, eles não sonham juntos, eles não ventilam outras questões que não... A manutenção, pagou, paguei, buscou, busquei. Fulano sai cedo da escola, beleza, eu pego hoje. Sua mãe, minha mãe, leva o bolo, você leva... É isso, né? Vira uma república. Exato. E aí, nos casos mais críticos ainda, isso também vem recheado de muito terrorismo psicológico. Né? Os dois, eles têm medo um do outro, raiva um do outro, Uau. Eles têm desprezo um pelo outro, né? Eles já desenvolveram um tipo de cinismo cotidiano em que as pessoas só mostram a pior versão delas, e nessa pior versão delas, elas também odeiam a si mesmas naquela relação. É porque você fala, tá vendo, se não fosse o Fred, eu não seria assim. Porque tem isso, né? Você olha pro outro e fala assim, mas é por causa dele que eu tô assim, ansiosa, é por causa dele que eu tô estressada, ou por causa dela, né? Faz muito sentido. Talvez fosse até, mesmo sem a outra pessoa. Mas naquele relacionamento em si, aquilo fica ainda mais crítico. Aí quem tá vendo a gente agora pensa assim, bom, todos os casais são assim. Não. Né? É que a gente tem tão poucas referências de bons relacionamentos, porque bons relacionamentos não é que eles não têm desentendimentos, mas eles têm desentendimentos que as pessoas têm um jogo de cintura para poder sair da parte difícil, da discussão de uma maneira interessante, inteligente. Então, todos os relacionamentos vão ter desentendimentos. Isso é uma coisa importante. Agora, aqueles que acontecem de uma forma já muito problemática, num nível que as pessoas já não têm uma via de solução mais esclarecida, esses provavelmente não é que estão condenados, mas eles provavelmente têm menos chances de se recompor mesmo numa terapia de casal. E aí, nesse sentido, a terapia de casal acaba sendo meio que uma terapia de transição para uma separação equilibrada. Então, vai chegar um dia, porque essa cultura da terapia de casal, ela vem devagar aparecendo, né, no discurso público. Sim, porque é tabu também, né? Aqui vocês estão fazendo terapia de casal. E foi legal você trazer essa questão da separação, porque ninguém diz que também a terapia de casal também beneficia vocês a continuarem juntos, se vocês quiserem, né, de fato. Isso foi muito importante. E de forma preventiva. Né, quando surgem problemas que você entende que podem se tornar problemáticos a médio e longo prazo, você pode ir antes. Então, que nem a ideia de fazer terapia demorou muito para poder ser
veiculada e viabilizada. Agora é hype, né? Agora todo mundo que faz terapia é considerado assim, uau, tá vivendo a vida direitinho. Exatamente. Tá se Agora, um cuidando. casal que fala, estamos em terapia, não é hype, Não é hype. né? Então, eu tenho fé de que vai É chegar meio que aquele dia... casal, não tão bem. Melhor nem ficar muito perto que pega. Exato, é meio radioativo. Sim. Então, eu acho que ainda vai chegar um momento em que a terapia de casal vai ser vista como... Ah, vocês estão fazendo terapia de casal? Ah, a gente também. E a gente tá super querendo ficar junto, vai dar certo. Isso, ou seja, as pessoas falarem com uma certa empolgação de que elas estão cuidando da saúde mental do casal. Né? Vai chegar esse dia, mas ainda não chegou. Então, como não chegou esse dia, a maior parte dos casais que vão procurar terapia reforçam o estereótipo da terapia de casal, que é a terapia para separar. E não é exatamente isso que acontece. Não sei, eu tenho vários casos de pessoas que, eventualmente, até em algum outro momento, vieram a se separar, mas que quando fizeram terapia, entenderam que existia espaço para poder transformar coisas, evoluir em conjunto, e saíram bem assim da terapia de casal. Então, eu tenho provas concretas, que tudo bem estatisticamente ainda não seriam, né, cientificamente muito comprováveis, de que a terapia de casal funciona para todos, né, positivamente no sentido de ficar junto, mas a gente pode dizer que a terapia de casal, sim, leva muitos casais a seguirem juntos, e não como essa ideia que se tem de que é esse preconceito mesmo, né? Que é uma coisa bem estabelecida. É um preconceito. Uau. Fred, existem algumas coisas, e aí é a minha opinião pessoal, você que está em casa, fique comigo, quais são os seus? Anota aí. Algumas coisas, pra mim, elas fazem muita diferença pra saber se um casal vai conseguir evoluir ou não. Por exemplo, o mesmo tipo de apetite pra vida. Não adianta eu ter um apetite pra vida, pra trabalho, pra realizações, e a outra pessoa ter menos apetite pra isso. Não quer dizer que tá certo nem errado, tá, gente? Não é que eu carrolho, fazendo apologia, nada, não. Mas tem gente que é ambicioso e quer ter as coisas, e tem gente que tá bom, cara. Eu posso trabalhar de 8 às 18, tá tudo certo. E não tem problema. Parece pejorativo, mas não é. Consciência de saúde, então um treina minimamente, não tô nem falando de atletas não, um treina minimamente, o outro dorme até às 10, então geralmente é difícil conciliar. E valores, né, aquilo que realmente é importante para você é importante para o outro. Na sua experiência clínica, quais são, assim, as principais coisas, pode falar uma, 3, enfim, que você fala assim, cara, isso aqui é um indício de que esse casal pode evoluir? Eu acho que o indício que o casal pode evoluir é quando eles têm essa disposição para a vida. Então, quando você falou de apetite para a vida, eu acho que essa pessoa que não necessariamente quer trabalhar loucamente, ela pode ter um outro apetite para a vida. Total. Né? Então, a questão do sucesso financeiro, ela não é necessariamente a única medida de bem-estar. Então, pode existir uma pessoa que tem muito apetite financeiro e profissional, mas ela tem isso como um sintoma de alguém que não tem um apetite genuíno pela vida. Sim. Ou seja, parece que ela faz muitas coisas pela vida. É o trabalho que é o mais comum, né? Tem gente que super quer crescer e a outra pessoa não quer tanto, e em algum momento eles acabam se distanciando. Mas é que depende o que é o crescer. Boa. Né? Então já começa o entendimento do casal ser questionado o que é crescer para cada um. Tem gente que gosta de crescer internamente, no sentido assim de contemplar a vida, ter uma vida em que ela tem um equilíbrio entre o profundo e o aparente, e a outra ela quer ter um tipo de crescimento exponencial numa certa direção e sacrificar, às vezes, o mundo interno dela. Sim. Então, cada uma tem o seu jeito de entender o que é, né, crescer na vida. Ótimo. E eu acho que os casais que têm mais chance, vamos dizer assim, de prosperar nesse sentido, não são aqueles que são parecidos necessariamente, mas são aqueles que são cúmplices nas suas propostas específicas de o que é bem viver. Uau! Então, assim, a pessoa pode acordar às 10 e isso não ser um problema para outra, se ela entende que esse acordar às 10 tem a ver com um tipo de valor, um tipo de bem-estar que a pessoa entende que é importante para ela, né? Então, eu acho que tem menos a ver com semelhanças excessivas. Isso é até uma coisa que eu falo no relacionamento para leigos, que existem casais compostos por pessoas que são muito parecidas e que não vão bem. Sim.
Pessoas Tem a simbiose. Eu começo a te namorar e você é pagodeiro, de repente eu sou pagodeira também, mas até ontem eu era bossa nova, mas agora eu sou do pagodão, eu sou o Thiaguinho. Aí você fala assim, gente, calma. Porque assim, você vira uma simbiose ao invés de... o mundo do Fred é assim, eu vou lá e visito, o meu mundo é assim, ele vem aqui e visita, a gente tem o nosso mundo junto, sim. Então, nesse sentido, é uma semelhança destrutiva. Existem aqueles que são semelhantes e são construtivos em relação a essa semelhança. Existem os que são muito diferentes e são super destrutivos, e os diferentes que são super construtivos. Então, no final das contas, não é se você é parecido ou diferente, é como você gerencia as diferenças. Então, no final das contas, é o tempo todo como você gerencia as diferenças. Sim. Porque aí é onde surgem os problemas, é onde surgem as brigas, as dificuldades de tomar decisão, as dificuldades quando se tem filhos, de como educar os filhos. Porque você pode ter na educação de um filho alguém com uma textura muito diferente da outra e isso ser extremamente benéfico para os filhos. Porque ter duas referências muito parecidas não é necessariamente uma coisa boa. Concordo. Né? Então, uma pessoa, vamos imaginar, hoje em dia é um conflito muito comum. As mulheres, nesse sentido, mais progressistas e os homens mais conservadores. Isso não é necessariamente um problema, ou não necessariamente precisa ser. Porque existem qualidades numa pessoa conservadora que podem ser positivas e qualidades numa pessoa progressiva que podem ser produtivas. Sim. Então, uma mesma criança que consegue questionar o status quo, mas respeitar o que já foi estabelecido e entender que certas regras podem fazer sentido para algumas pessoas e mantê-las como elas são, ela pode ser uma criança com uma diversidade, com uma riqueza interna. Que os amigos vão gostar, que vai transitar entre ambientes, que vai sair bem no trabalho. Exato. Então, ela é uma pessoa flexível. E essa é uma das características que eu falo no maturidade emocional, que é uma característica de maturidade, a flexibilidade. Que é você entender que nós somos uma multidão. Né? Por mais que eu me perceba com mais ênfase numa certa direção, eu tenho uma multidão dentro de mim. Então, existem coisas que numa pessoa conservadora querem ser transformadas e numa pessoa progressista querem se manter igual. Então, assim, você vê, a gente é multifacetado. E você saber transitar entre essas várias facetas, ao contrário do que as pessoas mais rígidas acham, que uma pessoa madura é uma pessoa coerente, não necessariamente. Às vezes a coerência ela pode virar só uma inflexibilidade, uma rigidez. Um medo. Às vezes a pessoa adoraria se jogar, mas ela tem tanto medo que ela não consegue, aí ela passa até a invejar, né, e a projetar em quem se joga. Exato. Então, a pessoa flexível é aquela que consegue se jogar quando necessário e recuar quando necessário. Então, uma pessoa que só age de um determinado jeito, no meu entendimento, ela tende mais à imaturidade do que à maturidade. Sim. Então, porque quando as coisas saem do controle dela, ela não sabe o que fazer. Se sair daquele jeito pré-estabelecido, ela se perde. Então, uma coisa que eu acho interessante, às vezes na figura de pessoas sábias, é que é aquela pessoa que ela pode rir ao mesmo tempo que é muito séria e erudita em relação ao mesmo tema. Sim. Porque ela consegue rir de uma coisa que todo mundo está levando muito a sério, então ela está no meio de um velório e ela fala assim, ai, mas ele tinha que morrer bem agora. E aí todo mundo, meu Deus. Essa é minha avó, eu adorei, me lembrei com muito carinho da minha avó agora, é bem minha avó. O que ela tá falando, que inconveniente. Mas é aquela pessoa que ela consegue ver o paradoxo da morte como alguém que está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Ela está, obviamente, morta ali, mas ela está tão viva que a gente está aqui por ela. Porque se a pessoa que morreu tivesse só morta, ninguém iria no velório dela. Engraçado, eu perdi meu pai em 2021. Foi legal você falar isso, porque meu pai era leonino, né? Aquela coisa toda, e pintava quadros, e mó gato,
tatuado e tal. E eu lembro que meu pai, ele falava assim, a gente chegava pra almoçar alguma coisa com ele, ele olhava e falava assim, tá bonita, não tá bonita. Ele era muito assim, muito visual e era muito engraçado. Eu lembro que nós três nos arrumamos muito bem pro enterro dele, de verdade, assim, botamos vestido longo e sandália e jaquetinha e tal. E aí minha mãe olhou e falou assim, vocês dormiram? A gente falou assim, não, mas se a gente aparecesse feio, meu pai levantava do caixão. Porque assim, no enterro, você perde o pai, pressupõe-se, né, que não foi abrupto, graças a Deus, eu já tava doente, mas você pressupõe que você tem que aparecer feio, né, de moletom, porque você chorou a noite toda. Eu tava muito triste, mas eu lembro de acordar, assim, né, daqueles cochilos que você dá enquanto a pessoa tá lá, daquela preparação pro velório, aquela coisa esquisita, parece um dia fora do tempo, quando você perde alguém muito querido. E aí eu lembro de acordar e falar assim, se eu aparecer feia... meu pai me mata. E foi engraçado lembrar dessa vida dele. E de fato, a gente apareceu, eu e minhas irmãs tivemos o mesmo pensamento. E foi muito bonito ver em nós, ele em nós naquele momento, né? Exato. Foi muito emocionante. E é isso. E a gente riu. Enquanto meu pai estava ali, mas a gente riu. Exatamente. Então, assim, é paradoxal, né? Então a sabedoria, ela a pessoa imatura, ela só consegue rir ou só consegue chorar. Eu falo que é feliztre. Às vezes você tá feliztre. Às vezes você tá num Exato. momento de merda na vida romântica, mas o trabalho tá tão bom, os amigos tão bom, a viagem tá boa. Às vezes você tá num momento delicioso, o momento do trabalho tá uma merda, você fala, meu Deus do céu, eu tô feliztre, né? Exato. Então, assim, sustentar os paradoxos é um sinal de maturidade, e isso vai fazer com que você lide com as suas emoções dentro dessas ambivalências que você sente. E quando você está num relacionamento amoroso, você sente ambivalência o tempo todo. Você nunca só gosta da pessoa que você ama. Uhum. Tem horas que você detesta a pessoa que você ama, tem horas que você adora a pessoa que você ama. E maturidade não é só gostar de alguém, é gostar de alguém mesmo quando você não gosta. Sim. E é isso que vai fazer uma relação, provavelmente ao longo dos anos, se transformar e se reestruturar dentro dessa diversidade interna sua e do outro, mesmo nas diferenças. Então, você vê que a gente está o tempo todo falando na vida que é você ficar lidando com coisas que aparentemente são contrárias. A gente não lida bem com o diverso, com o contrário. E amadurecer no amor e na vida tem sempre a ver com você lidar com os contrários, com as mudanças inevitáveis, porque essas vão acontecer. A única garantia que a gente vai ter, se você quiser uma garantia, é que tudo vai mudar. Então, você que está em casa, essa é a garantia que a gente tem para te oferecer. Eu me equivoquei dizendo que não tinha garantia. Mas vai mudar. Vai mudar em permanência, né? Então, se você conseguir navegar, porque não é que você não vai mudar, se você não quiser, você vai mudar. Querendo ou não querendo. Quer você queira, quer não. É melhor querendo, eu acho, inclusive. Que eu acho que é exatamente daí que veio o tema do pare de brigar com a vida um pouco, porque... eu queria muito perguntar, gente, o Fred tem um livro chamado, eu não vou mostrar minha dedicatória, mas se chama Pare de Brigar com a Vida. Vamos falar sobre isso? As pessoas estão brigando com a vida? Muito. E daí que veio... E estão brigando com a vida, estão brigando com os outros, estão brigando nas redes sociais. A gente tá As pessoas estão brigando, basicamente. As pessoas estão brigando o tempo todo. E estão brigando com o quê? Se a gente parar pra pensar, né? Quem é o inimigo? O inimigo não é claro, né? Nossa, mas agora o povo em casa ficou assustado. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Porque se elas estão brigando com alguém. Uhum. Mas com quem? O inimigo não é claro, né? E porque o inimigo não é claro, elas estão brigando com tudo. Mas eu vou contar agora. Conta. Qual é o inimigo? Atenção, o inimigo não é quem você... Não. A gente já tem que fazer um suspense com isso. O inimigo não é quem você pensa. Não é seu chefe. Não é seu marido, não é sua esposa. Não é um espírito obsessor, um encosto. Não. Não. O inimigo é a complexidade. Por essa nem eu esperava. Vocês esperavam por essa? O inimigo é a complexidade. O que quer dizer isso? Não, pera, calma, Fred. A gente tem que processar. Eu nem sei que prato é esse. Nesse momento em casa tem alguém falando, eu prefiro que seja meu chefe, eu prefiro que seja um encosto, eu prefiro qualquer coisa. E é exatamente isso que acontece, e é isso que eu falo no livro. Como o inimigo não é claro, porque a complexidade não é um prato que a gente come no café da manhã, a gente elege pessoas e situações para poder ter com o que brigar, tendo em vista que a gente não sabe qual é o inimigo.
Você sabe que eu nunca entendi essa tara? Essa tara, assim, ó, por exemplo, eu sigo o Douglas. O Douglas tá aqui com a gente, é do time da produção do podcast. Eu sigo o Douglas. O que me leva... Eu adoro o Douglas. Um belo dia o Douglas posta lá uma foto com melancia. Eu não gosto de melancia. Por que eu tenho que ir lá na foto do Douglas comentar? Odeio melancia. Merda. Chuta melancia. Sabe assim, por que eu tenho... Assim, o que me move é que eu não posso simplesmente passar pela foto do Douglas e falar, não gosto de melancia. Douglas gosta. E seguir minha vida. Por que eu tenho que ir lá e manifestar, Douglas? Essa melancia aí tá errada. Porque odiar é a coisa mais gostosa que tem na vida. Ela dura mais do que o orgasmo. O ódio? Opa! Você consegue ficar anos odiando alguém. Você consegue ficar anos tendo orgasmo? É verdade! Não consegue. É real! O orgasmo vem, passa. Acabou. O ódio dura e une. E une. Une pessoas. Une uma Odeio nação. melancia, você também? Não vamos mais falar com o Douglas? Exato. Acabou. Os É adoradores e odiadores de melancia. Nossa, isso dá um senso de pertencimento que a gente não tem no mundo complexo. Uau. Porque pensa, vamos voltar de novo para 200 anos atrás. A gente vivia no nosso vilarejo e tudo parecia muito... Se não plantasse melancia, nem conhecia, nem sabia que tinha. Nem os não gostadores de melancia estavam muito longe de você, você nem sabia que não existia gente que gostava de melancia. Só gostamos, todos gostamos de milho aqui, porque é o que tinha. Sim. Né? É porque é o que dá, né? Então a gente É o que adora. dá aqui na nossa terra, a gente gosta. A gente ama neve, porque tem neve. Tem gente que nunca viu Sim. neve e nem sabe que existe neve. Exatamente. E nem sabe que não existe neve em outro lugar. Como o mundo está globalizado, a gente começou a descobrir uma coisa que a gente não sabia, que é, existem pessoas que não são como nós. Chocante. E mais que isso, elas têm valores que são absolutamente legítimos para elas e que guiam a vida delas há gerações e que são absolutamente diferentes dos meus. Não acredito. Não importa se você acredita no criacionismo, no evolucionismo, o que é. O que importa é as pessoas vão ser diferentes, não importa no que você acredita que as criou. É um fato. Mas olha o paradoxo. É muito louco, a gente é muito louco. Vai, eu amo isso. vai. Se você aqui em casa, você tá se achando doido, você dá a mão pra gente, porque agora que eu descobri o negócio do complexo, a gente vai entrar nessa viagem. Quando você pergunta pra uma pessoa, se você ganhasse na Mega Sena agora, o que você fazia? Qual a resposta que todo mundo dá? Eu largava tudo, eu sumia. Ia viajar. Ia viajar. É o clássico. Eu ia pensar no que ia fazer com o dinheiro, não contava pra ninguém. Ninguém ia pensar nada. A primeira ia coisa que eu viajar. falava, vou viajar. Sim. O que é vou viajar? Vou conhecer realidades que não são minhas. E, Pra onde? no entanto, na minha vida cotidiana, eu odeio. Realidades que não são minhas. Exato. Quer dizer, então a pessoa precisa ser milionária para descobrir que ela gosta de uma coisa que ela odeia na vida cotidiana dela. Ah, eu odeio... vamos supor, né? Eu odeio correr, mas se eu sou milionária, agora eu gosto. Ó que loucura. Não, e outra, e você quer visitar um país, por exemplo, que ama uma coisa que você repudia. Real. Você vai para um lugar que adora balão, mas as pessoas não dão direito para as mulheres falarem. E agora? Real. Não, e outra coisa, Como que eu imagina... vou gostar de balão ao mesmo tempo que, né, você vai ficar dar um bug na sua cabeça? Como eu vou gostar de... Sim. Se eu vou gostar do balão, tenho que gostar de tudo que também que tá ali em volta, porque aquele balão só existe por causa de um ecossistema humano. Se não existia não tinha a turma do balão. Eu tô criando Eu uma tô caricatura um pouco disso, mas o que eu quero dizer é que, assim, odiar é muito sedutor porque ele simplifica a vida que é complexa. Né? Então, quando eu me pego na melancia que eu odeio, tudo mais de complexo para de existir. Aí eu vou ficar em cima da melancia dele lá. E eu personifico no Douglas. Agora a melancia é o Douglas, porque eu também tenho isso. Não era a melancia, mas agora é o Douglas, porque você também não gosta. Então o Douglas tem algum problema porque ele gosta. Exato. E aí eu vou cavalgar aquele ódio durante anos. Aquele ódio, adorei essa expressão. É porque você vai subindo em cima daquele cavalo e não vai sair nunca mais. E toda vez que aparecer uma coisa que daí parece melancia, uma coisa meio verde, eu odeio também. Sim. Daí você começa a odiar coisas que são
colaterais à melancia. E aí você começa a odiar tudo que é redondo. Exato. E chega uma hora que sua vida volta a ganhar sentido, tendo em vista... E aí outra coisa difícil que eu vou falar. Fala, vai, a gente tá preparado. Depois do ódio dura mais que o orgasmo, a gente pode ouvir qualquer coisa. A gente não tá preparado para isso. Oxi. Se a gente parar pra pensar, a vida não tem um sentido intrínseco. Né? A gente vai entrar nisso mesmo. Vai. Tá. A gente ama achar que a vida tem um propósito. Ah, é um propósito, ou de Deus, ou do diabo, alguma coisa tem um propósito. Mas se a gente parar pra pensar, a vida tem um propósito meio biológico, né? Assim, ali... De leve, assim, a gente é um vírus que quer seguir existindo na face do planeta Terra, né? Então, meio que o nosso propósito é aquele lá que a gente aprendeu um pouco na ciência. Nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? O propósito da biologia. Uhum. Só que nós somos humanos e temos consciência de que a biologia não atende, porque a não ser o fato de nascer e morrer, eu não sei se eu necessariamente quero crescer e reproduzir, né? Eu começo a ter escolhas, assim. Então, Sim. A gente é esse bicho que ao mesmo tempo é biológico, mas é existencial. E que pensa sobre as coisas, né? A gente pensa sobre crescer e se reproduzir. E que pensa sobre a finitude. Né? Então a gente, até que se prove o contrário, a gente é a única espécie que tem consciência plena da finitude ao longo da vida. Porque os animais, eles têm consciência da morte quando eles estão morrendo, porque baixa energia, eles vão se recolher num canto. E é bonitinho, né? Já viu, assim, é triste, mas já viu um bichinho morrendo, assim, quando você tem um cachorrinho que foi doente e tal, eles têm muita clareza de que eles estão morrendo, né? A gente luta contra, eles simplesmente assim, estão morrendo. Mas ao longo da vida, não. Né? Então isso faz uma grande diferença, você saber que você vai morrer só na hora que você está morrendo e enquanto você está vivo. Sim. Eu falo que tem gente que sabe que vai morrer, algumas pessoas têm certeza. E as pessoas que têm certeza, naturalmente elas vão buscar ser mais maduras. Porque é pouco tempo. Pensa no nosso tempo de vida útil. De verdade, assim. Sim. Útil no sentido assim, a minha avó tem 87 anos e ela fala assim... Eu cheguei lá agora no Dia das Mães, né? Falei, nossa, volto cansada, trabalhando tanto. Coisa de papo de com vó, assim. Ela falou assim, ai, minha filha, eu morro de saudade dessa vida. Eu, na sua idade agora, eu tá pegando o celular, pegando o bolso, indo pra rua. Ai, que saudade, porque eu não tenho vida social. Eu falei assim, como assim, vó? Minha avó vive bem, né? Tá super lá amparada pela nossa família e tal. Eu vou lá na Hidro com as minhas amigas, eu volto. Assim, eu não tenho essa vida aí que vocês têm, que o celular toca, alguém chamando vocês pra alguma coisa. E eu falei, olha, ela falou, tem a vida dos meus filhos. E eu falei, caramba, é real. Mas assim, e ainda tem sorte, entre veja, aspas, né, de ter a vida dos filhos. A gente ainda tem essa coisa assim de conceitualizar o que é a vida útil. Para mim, a vida útil é a vida que tá viva. É a vida que tá viva. Mas a gente começa a dizer que o útil mesmo é quem está produzindo na ativa. Então, e quem assim, disse que não tá produzindo, né? Minha avó tá lá produzindo as coisas dela. Exato, mas assim, só que a natureza do que é produzir é diferente quando a gente está num sistema capitalista que, de uma certa forma, afirma que o que é útil é só o que é consumível. E existem 700 milhões de coisas na vida que não são consumíveis e são úteis. Né? Então veja, você entende assim como é difícil viver com a consciência da finitude e com a consciência de que nada está garantido, de que tudo muda, de que a vida é complexa e é mais fácil odiar. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo em casa também tá pensando isso. De que tudo muda, de que a vida é complexa. Bora já, então. Isso, mentira. Não tem um sentido intrínseco, quer dizer assim... Porque o niilista vai ouvir isso. É isso! Não. Eu não estou dizendo que por não ter sentido, ela não faz sentido. Né? A vida, por não ter um sentido intrínseco, quer dizer que a gente tem que produzir um sentido. A gente tem que criar um sentido para a nossa vida para além da biologia. Só que dá trabalho, e odiar é mais fácil. Exatamente. Então dá trabalho e daí a complexidade. A complexidade se dá pela diversidade de realidades. A complexidade se dá pelo fato de a gente ter consciência dessa diversidade. Então, como o inimigo ele não é palpável, porque a complexidade tem a ver com
finitude, diversidade, impermanência. A gente escolhe um alvo fácil, que é a melancia, ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar no lugar. A gente pega um alvo fácil, que é a melancia, o dono da melancia, de quem gosta da melancia, porque a gente se distrai da ideia de que as coisas mudam, são diversas e que a gente vai morrer. Uau! Então, ó, as coisas mudam, são diversas e você vai morrer. Fred, eu poderia ficar a tarde toda aqui conversando com você. E veja, isso tem a ver com brigar com a vida. O quê? Porque a gente está brigando com o fato de que o tempo passa, as coisas mudam, o amor não é garantido e que a vida é um mistério. E que a vida é um mistério, ainda tem um quarto, gente. A gente achou que era só 3, mas a vida é um mistério. Dorme com essa. A vida é um mistério, então a gente está brigando o tempo todo, quase como uma convulsão coletiva para poder existir com alguma ilusão de dignidade. Nossa, Fred! Agora você alugou um triplex na cabeça de cada pessoa. Então acho que no livro eu tento trazer, e esse livro eu tentei trazer de uma maneira, são 60 capítulos. Eu falo, meu Deus, não! Mas são 60 capítulos curtos. Sim. E eu tentei escrever ele de uma maneira leve, bem-humorada, porque estratégias inusitadas para se levar menos a sério. Esse é o subtítulo, que assim, no fundo, esse livro eu estou falando sobre leveza e felicidade. Só que é uma leveza e felicidade não convencional, que é aquela de encarar, vamos morrer. As coisas mudam. As pessoas não são o que a gente imagina. Você também não é assim. Então como que a gente vai lidar com essa série de contradições, com essa irresistível tentação de simplificar a vida e as pessoas e odiá-las por conta disso? E como que a gente vai navegar na vida? Essa é a proposta do Pare de Brigar com a Vida. Uau! Comprem o Pare de Brigar com a Vida, tá, gente? Vamos fazer outro? Só pra falar do Pare de Brigar com a Vida depois? Sim. Vocês leiam, façam um dever de casa. Eu poderia ficar a tarde toda conversando com o Fred, quer dizer, eu posso, mas a gente poderia ficar a tarde toda conversando. Fred, a gente tem um quadro que chama Gente Como a Gente. Porque assim, cada profissional que vem aqui, conversa com a gente, conta sobre um tema, instrui as pessoas, né? Eu tenho certeza que vai ser super útil pra todo mundo que escutar. Útil não naquele sentido que agora a gente aprendeu outro, mas as pessoas vão realmente aproveitar o conteúdo delas, vão pensar sobre elas mesmas, que é a proposta do nosso podcast. Mas tem um quadro chamado Gente Como a Gente, que é assim, esse homem foi aí, falou várias coisas legais, mas quem é ele quando ninguém tá olhando? Então eu vou te fazer 5 perguntas, lembra da Xuxa? Bola, não, é isso. E aí você respondeu o que vier na sua cabeça, fechou? O que é superestimado? Todo mundo adora e você acha uma boa porcaria? Influencer. Cancelamento vem. Acabar no ódio. Cavalgando no ódio. Principalmente que a gente conhece os bastidores dos influencers, que a gente atende as pessoas. É que nem padre, né? Sabe o pecado do vilarejo. Então, a gente sabe o lado B da vida. Oxa, tá. Já começou bem, vai. Alguém que é sábio. Eu gosto do Drauzio Varela. Eu também. Eu acho ele fofo demais. Sábio. Porque ele é ponderado, ele pede desculpa, ele recua, ele avança, ele descobre coisas, ele se interessa, ele é curioso por realidades que não são as dele, vai pra Amazônia. Então Drauzio Varela, que legal. Quem sabe um dia ele não vem pra esse sofá. Nó. Boa. Uma frase que... é bem capricho, tá? Mas uma frase que você gosta e que te define. Você fala, cara, isso aqui eu poderia... Pode escrever na minha lápide isso aí. O ódio dura mais que o orgasmo. Eu gosto de uma frase que é assim, eu tenho uma vida que não me pertence. Uau. Eu gosto de pensar que eu me dedico para problemas que não são os meus, assim. Uau. Então... Uma ego trip, o que você mais gosta em você? Qual que é a sua habilidade? Você fala assim, se eu pudesse falar para o mundo todo, para uma sala em que tivesse um representante de cada lugar do mundo, eu falaria, desenvolve isso aqui. Eu gosto de aprender coisas inúteis, assim. Coisas que eu nunca vou usar. Me dá um exemplo, vai. Sei que teve uma época que eu tava vendo... Eu não gosto de esporte de modo geral, mas eu tava vendo lutas de UFC que eu não luto. Foi aqui, ó. Aqui o título. E eu de repente me vi numa temporada vendo um monte de luta de UFC. Eu nem gosto de violência, eu não gosto de nada. Mas eu tava vendo lutas de UFC e entrevistas de ex-lutadores de UFC. Ou seja, você tava engajado. Então, assim, uma coisa assim inútil pra mim, assim, porque eu não vou usar pra nada. Sim. Mas eu fiquei interessado em vidas que não são as minhas, né? Sim. Então, acho que talvez
uma coisa meio inútil, útil, é assim, vá ver realidades que não são suas. Uau! Eu acho que isso é muito bom. E inclusive ver pessoas que você até não concorda. Então eu gosto muito de consumir conteúdo de gente que eu não concordo. Eu também. Inclusive pra pensar, porque às vezes me faz pensar real, e às vezes eu saio concordando, tá? Algumas eu realmente saio concordando com alguns pontos. Porque assim, a gente não concorda, às vezes o diagnóstico da pessoa é interessante, a maneira de resolver. A forma como ela chegou naquilo. Ela pode fazer críticas, inclusive, a coisas que eu gosto e concordo, e me faz refletir que eu talvez esteja também simplificando a vida a partir dos meus vieses. Eu também. E o Megotrip, eu me sinto muito inteligente por isso. Eu falo, cara, isso aqui, só de conseguir ouvir alguém que eu não concordo e entender, eu já me sinto muito inteligente. Então eu gosto de estar errado, acho que é isso um pouco. Uau, então um representante de cada lugar do mundo, estejam errados de vez em quando. E um livro que mudou a sua vida? Olha, tem um livro que eu não sei se mudou minha vida, mas é um livro que me tocou muito, que chama Uma Vida Pequena. É um calhamaço desse tamanho aqui, que as 100 primeiras páginas são insuportavelmente chatas. Briefing. Mas eu insisti naquele livro e foi um livro que me tocou muito, porque ele conta de coisas que de alguma maneira eu já vivi. Basicamente é um livro que fala sobre uma pessoa que é muito desgraçada e como é a relação dele com os amigos dele. Uau. Então é um livro que fala sobre amizade, tragédia, finitude. É um livro assim, pra você ler e chorar muito, assim. E são 60 páginas de muito choro. Mas não é um choro brega, isso é importante. Não é um choro fácil. Então não sei se mudou a minha vida, mas ele me ajudou a encaixar coisas que estavam não nomeadas dentro de mim. Uau! E com isso, eu espero que você encaixe através desse podcast, através desse papo, coisas que talvez não estejam nomeadas dentro de você. Muito obrigada, Fred. Foi uma honra te receber no nosso sofá. Foi uma delícia. Eu espero que vocês que escutem, gostem tanto quanto a gente gostou. Eu adorei. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Que delícia. Prazer. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Espero vocês.